E aí, galera, beleza? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre algumas bibliotecas, principalmente voltadas para a ciência de dados. Então essa aula vai ser basicamente uma introdução à ciência de dados. E aí, vamos passar por cima, né, geral, e ver umas bibliotecas mais pontualmente para ver como é que é a aplicação de ciência de dados usando Python, beleza? E aí, o que é essa ciência de dados, então? Ciência de dados é a responsável por trazer insights. Então, a gente tendo um grande volume de dados, como é que a gente faz para tirar conclusões a partir deles, né? A gente tem uma planilha enorme com várias linhas de dados, números ali soltos, e aí é sempre muito difícil a gente bater o olho e ter um insight, né? Bater o olho e entender a situação, bater o olho naquela planilha e entender o que está acontecendo para a gente tomar uma decisão. E aí é onde entra a ciência de dados. Eu começo a trabalhar com esse grande volume de dados de forma que ele me mostre de forma mais clara, de forma mais concisa, aonde que eu tenho que agir, como eu tenho que agir, por que que eu tenho que agir. Beleza? E quais são as consequências de cada do meu ato a partir daqueles dados. Beleza? Então, é um campo interdisciplinar que usa métodos, processos, algoritmos, sistemas científicos para extrair valor dos dados. Então, quem viu o dilema das redes entende qual a importância de você entender o seu cliente, né? Por exemplo. Então, se eu entendo bem os hábitos dele, se eu consigo ter uma quantidade suficiente que descreva bem a pessoa, o que eu quero analisar, eu consigo criar um modelo que descreva aquela pessoa muito bem, ou aquele objeto de pesquisa, aquele objeto de observação muito bem. Então, se eu tenho uma grande quantidade de dados, eu consigo fazer um modelo que descreve bem para que eu possa prever o comportamento, para que eu possa entender mais na frente e tomar atitudes não só com os dados de hoje, mas com os dados que eu consigo prever daqui para frente. Beleza? Então, de acordo com a IDC, Empresa de Inteligência de Mercado e Consultoria em Serviços Estratégicos, geramos 2,5 quintilhões de dados, de quintilhões de bytes de dados todos os dias. Imagina, nosso HD pode ter, às vezes, 1 terabyte. Isso aqui é muito mais do que isso, né? Então, por dia, todo dia você preencher um computador, mais do que um computador inteiro de informação, né? Então, é uma quantidade enorme. E para que a gente consiga lidar com essa grande quantidade de dados, a gente precisa de alguns métodos, algumas práticas e algumas tecnologias. Então, aí é onde entra a inteligência artificial, né? Então, nós temos esses 3 níveis aqui, né? Inteligência artificial, machine learning e deep learning. E aí, o que acontece? Tudo que a gente fez até agora foi dar uma instrução bem clara para o computador, como ele deve seguir, quais são os passos que ele deve seguir, quais são os resultados que ele tem que avaliar, como ele deve avaliar. Então, a gente deu uma regra bem clara para que o computador pudesse entender o caminho que ele deve seguir. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial e machine learning, a gente está falando de instruções que não são dadas de forma tão detalhadas, onde as instruções elas são retiradas a partir dos dados. Então, eu dou uma quantidade enorme de informação e o computador começa a entender aquele padrão de comportamento, né? E começa a agir. Então, se eu tenho uma planilha enorme com alguns dados e eu tenho um rótulo nesses dados, né? Então, se eu começo uma planilha de clientes no meu consultório. E aí eu começo a entender que aqueles clientes, algumas pessoas pagam e outras pessoas não pagam. Então eu tenho um rótulo nesse cliente. Então o cliente pagou, o cliente não pagou, e eu tenho idade, eu tenho estado civil e eu tenho várias informações sobre ele. A partir do momento que eu tenho essa grande quantidade de informações sobre cada cliente e eu sei se ele pagou ou não, eu informo para o computador esses dados e o próprio computador tira um padrão de comportamento ali. E aí eu começo a prever daqui para frente quantos por cento uma pessoa tem qual é a probabilidade de um novo cliente pagar o meu serviço ou não, baseado nos meus clientes anteriores. Então, isso é basicamente machine learning, né? Você pegar um conjunto de dados e começar a tirar insights dele e prever dados. Então, quando a gente faz na engenharia, é muito frequente, né? Uma regressão polinomial, isso é machine learning também. Você colocou uma grande quantidade de dados ali e o computador entendeu um padrão. Então, você faz uma curva a partir de vários dados e o computador te devolve uma equação que descreve aquela curva que passa ali, né? Então,
dessa forma que Machine Learning funciona. Então, no Excel funciona. Você pode ver que tem processos simples que a gente usa, que usa Machine Learning. A vantagem de usar o Python é que ele tem uma variedade enorme de bibliotecas que permite que você faça isso. Então, o que eu recomendo é que aprofundem também os estudos em estatística, em cálculo, para que vocês entendam melhor os conceitos utilizados por trás do Machine Learning, né? Os algoritmos utilizados, não só utilizar a biblioteca, mas entender de forma mais profunda como eles funcionam. E aí, né, como é que funciona a aplicação de ciência de dados, a aplicação de Machine Learning na engenharia, né, de inteligência artificial na engenharia? Então, eu deixei aqui 3 exemplos. Então, a gente tem o gerenciamento de resíduos, tem visão computacional, então uma câmera que reconhece qual é o seu tipo de resíduo e ela informa onde você tem que colocar. Monitoramento de barragens, aplicação de inteligência artificial e machine learning na construção civil. Então, aqui para quem tiver mais interesse nessa área, pode dar uma olhada nesses links, beleza? E aí, o Python é uma das linguagens que mais cresce nessa área, se não for a que mais cresce na área de análise de dados. E aí a vantagem dela é porque ela já tem várias bibliotecas e frameworks prontos. Então, você consegue tirar resultados de forma mais simples. Eu falo da importância de entender estatística e cálculo para que você saiba interpretar melhor os dados. Mas mesmo sem saber, você já consegue usar muitas bibliotecas que permitem isso. Então, eu não vou entrar muito em detalhe nas bibliotecas de Machine Learning, eu vou deixar no final da aula alguns exemplos, eu vou deixar muito material aqui de consulta para vocês pesquisarem, mas eu vou focar em 2 bibliotecas, tá? Que eu quero mostrar para vocês e incentivar que vocês façam as análises de dados de vocês que vocês costumavam fazer no Excel, comecem a fazer no Python, comecem a treinar essa linguagem, vocês vão ver como é muito mais simples. A partir do momento que você entende o que você está escrevendo, é muito mais simples o processo, beleza? Então, vamos falar aqui da biblioteca NumPy. O NumPy é uma biblioteca de Python usada principalmente para realizar cálculos em arrays multidimensionais. Então, arrays pode ser reconhecido também como vetores, ou vetores seria uma matriz n por 1, e multidimensionais seria n por m, né? Então, a gente pode ter uma dimensionalidade maior nessas matrizes. E aí o NumPy fornece um grande conjunto de funções e operadores de biblioteca que ajudam os programadores a executar facilmente os cálculos numéricos. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse NumPy. Isso aqui é muito útil para quem está fazendo álgebra linear, ou então usa processos da álgebra linear, quiser conferir, ou então quiser automatizar processos, né? Se você já não está mais na fase de aprendizado, mas sim da execução. Essa biblioteca é muito importante para usar esses processos de álgebra linear. Então, multiplicação de matrizes, transposta, inversa, tudo isso. Então, vamos lá. Como é que a gente cria uma matriz, né? Então, da mesma forma que a gente estava fazendo no Simplex, a gente criou uma matriz desse jeito aqui, ó. Eu vou fazer linha por linha, né? Então, a minha primeira linha é o meu item 1 dessa lista maior, e eu vou fazer uma lista que vai ser a minha linha 1. A minha linha 2 vai ser essa segunda lista, e minha terceira linha vai ser a minha terceira lista aqui, beleza? E aqui eu criei uma lista de lista, beleza? Aqui eu só fiz isso aqui, e eu quero transformar agora numa matriz, num vetor, né, da biblioteca do NumPy, porque ela realiza operações matemáticas muito mais rápidas, beleza? Então, vamos rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Então, criei aqui a minha matriz, beleza? Aqui o M, eu peguei o meu N e dei um reshape, então eu coloquei ele numa fórmula, de novo, para ter 3, para ficar 3 por 3. E aí, eu criei também um vetor O de arrange de tamanho 5, beleza? Vamos ver o que aconteceu. NP not defined. Então, eu tenho que rodar aqui primeiro, né? Importar o NumPy primeiro, e aí depois eu rodo essa célula aqui. E aí, print M, o resultado do M, eu peguei o N e transformei numa matriz 3 por 3, então, ó, 5, 7, 3, né? Primeira linha, 10, 8, 5, segunda linha, 1, 2, 3, terceira linha, beleza? O meu O é um vetor de 5 elementos, então ele foi de 0 até 4,
E aí aqui são algumas formas de criar uma matriz, criar um vetor. E aí a gente viu como é que criava uma matriz, uma lista vazia, né, um tempo atrás. E aí eu vou mostrar para vocês como criar uma matriz de zeros. Qual a diferença da gente usar, né, um valor vazio e uma matriz que seja ocupada por zeros? Quando a gente cria um valor vazio, esse valor é variável, então ele ocupa mais espaço do que se eu deixo um espaço já determinado. Então, se eu já sei a quantidade de dados, a quantidade de variáveis que eu vou usar, é melhor que eu faça uma matriz dessa forma aqui, beleza? Então, se eu criar aqui, então, eu criei uma matriz de zeros de 5 por 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Beleza? Eu também consigo fazer com o número 1. E eu chego nesse resultado aqui. Se eu quiser mudar, eu posso mudar os valores, né? Aqui eu mudo a quantidade de linhas, aqui eu mudo a quantidade de colunas. Então, se eu quiser 4 linhas, 5 colunas, eu rodo de novo. 4 linhas, 5 colunas, beleza? Então, deixar ela quadrada de novo. Beleza. E aí, se eu quero a matriz de identidade, né? Então, se eu quero aquela matriz onde todos os elementos da diagonal são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0, basta eu colocar np.i e o tamanho dela. Lembrando que uma matriz de identidade ela sempre é quadrada, então basta eu colocar um número que ela vai saber que ela tem as duas dimensões iguais. Então, 4 linhas e 4 colunas. A principal é igual a 1, a diagonal principal é igual a 1 e todo o resto é igual a 0, beleza? Se eu quiser saber qual é o tamanho da minha matriz que eu criei, né? Então, eu chamei ela aqui de identidade, basta eu colocar o nome da minha matriz, .shape. Coloco o ponto shape e eu tenho 4 por 4, eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Isso aqui é bom para você entender de sistemas lineares, você saber quantas equações você tem, quantas variáveis você tem, beleza? E aí, se eu quiser reformar a minha matriz, eu uso o reshape e eu dou a nova forma para ela, né? Lembrando que se eu tenho uma matriz 4x4, eu tenho 16 elementos. Então, se eu for dar uma nova forma para ela, eu tenho que lembrar que são 16 elementos e eu só posso fazer de forma que esses 16 elementos estejam colocados de forma de matriz. Então, 4x4, 2x8, vamos ver como é que fica. E aí a gente tem esse resultado aqui. Beleza? E aí vamos criar aqui algumas novas matrizes. Vamos lá, ó. Eu quero criar um vetor que ele vai de 1 até 7 e eu vou reformar ele para que ele tenha 2 linhas e 3 colunas. Aqui ele tem só uma linha e vai de 1 até 7. Agora eu quero pegar todos os elementos criados e vou transformar em 2 linhas e 3 colunas. O B eu criei de 1 até 10, 3 linhas e 3 colunas. E aqui eu criei uma matriz de identidade 3x3. Beleza? Então, se eu rodar aqui, eu pedi para imprimir cada um deles. Então, eu tenho A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lembrando aqui, ó, o 7 não conta, intervalo aberto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 até o 10, intervalo aberto, né? E aí vocês olham que 2 linhas, 3 colunas, 3 linhas, 3 colunas e a minha função, a minha matriz de identidade. Beleza, a gente criou nossas matrizes. Como é que a gente trabalha com elas agora? Como é que a gente vai fazer multiplicação? Como é que a gente vai fazer adição? Será que se eu usar simplesmente as minhas contas matemáticas, vai funcionar? Se eu colocar B mais C, B menos C, B vezes C, como é que eu vou fazer aqui, né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos rodar aqui. Se eu rodar essa célula, vamos ver, ó, B mais C. B mais C, ele vai pegar o primeiro elemento, né? 1, somar com 1, depois os outros elementos são zeros. Então, beleza, eu somei elemento por elemento, né, na soma. Tranquilo? Na subtração, da mesma forma, né? Só que quando eu faço a multiplicação, ele não fez uma multiplicação de matrizes, né? Ele multiplicou elemento por elemento. Então, o primeiro elemento, 1 vezes 1, deu 1. Agora, 0 vezes 2, deu 0. 0 vezes 3, 0 vezes 4, 1 vezes 5. Então, aqui eu tive uma multiplicação elemento a elemento.
Da mesma forma a divisão. Beleza? Aqui eu coloquei C por B, porque se eu colocasse B dividido por C, ia ter muita divisão por zero e aí ia dar erro. Então, a gente tem essa questão quando a gente faz a operação de matriz. Ele faz elemento a elemento. Poxa, Gustavo, mas se eu quero fazer uma multiplicação de matriz, ela não acontece assim, né? Eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna da segunda matriz, a segunda linha, a segunda coluna, a terceira linha com a terceira coluna, né? É assim que funciona o processo de multiplicação de matrizes. Então, quando você quer fazer uma multiplicação de matrizes, tem que ser dessa forma aqui, ó. A primeira matriz, então lembra que a ordem das matrizes interfere na multiplicação, né? Então, eu pego a primeira matriz. Qual é a primeira matriz? A. E a matriz A é uma matriz 2 por 3. E multiplico pelo C, que é uma matriz 3 por 3. Então, número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, beleza, vai dar certo. C é uma matriz identidade. Quem lembra, essa multiplicação tem que dar exatamente o mesmo resultado. Então, a minha matriz identidade é equivalente ao 1 no número real, né? No número escalar, né? Então, se eu estiver falando de número escalar, eu falo de 1. Se eu estiver falando de vetorial, eu estou falando de uma matriz identidade. Na questão de multiplicação. Beleza? Então, cheguei aqui, né? A multiplicação por C. Então, esse dot eu faço a multiplicação. Então, lembro que a primeira matriz é essa, ponto, a segunda matriz. Se eu fizer C ponto A, vamos ver o que acontece. C ponto dot A. Se eu rodar, dá errado porque a dimensão deu erro aqui, beleza? Então, necessariamente precisa estar na ordem certa para que isso aconteça. Beleza? Então, se eu quiser usar o determinante, como é que eu faço? Né? Então, o determinante muitas vezes é usado para ver se o sistema pode ser resolvido, se ele tem uma solução, ou se ele tem infinitas soluções. E a gente vai da seguinte forma. Determinante igual a np.linalg, é aqui, ó, do jeito que está escrito, ponto .det, e entre parênteses, a matriz que a gente quer fazer o determinante. Então, lembrando que o determinante tem que ser matriz quadrada, e aí, quando eu faço n, eu estou pegando a minha matriz lá do início, né, o n aqui, para fazer o meu determinante. Aí o determinante deu menos 69. Tranquilo? Se eu quiser fazer a transposta da minha matriz, basta que eu faça assim, né? Eu coloco o nome da minha matriz, ponto .t, então eu tenho a minha transposta. Transposta é a mesma coisa de eu transformar minhas linhas em colunas, então eu pego o elemento A e J e transformo ele no AJI. Beleza? Então, se a gente olhar a nossa matriz M aqui em cima, a gente tem 5, 7, 3, 10, 8, 5, 1, 2, 3. Se a gente olhar a transposta dela, a gente vê que elas estão agora em formato de coluna, beleza? Se eu quiser fazer a inversa, então lembrando que a inversa de uma matriz é aquela matriz onde a gente multiplica por ela, se a gente multiplicar M pela inversa de M, a gente tem como resultado a nossa matriz identidade. Então, só para a gente conferir, vamos ver. Então, vamos colocar aqui, chamar essa de minv, e aí eu vou fazer minv.dot m. Vamos ver qual é o resultado. Minv não foi definido porque eu não tinha rodado ainda, então rodei. Se eu rodar isso aqui, ó, se vocês olharem, a gente chega no resultado bem próximo de uma matriz identidade, porque ó, a gente tem esses menos 3, mas é elevado a menos 16, elevado a 10, a menos 17, então isso aqui são aproximadamente zero. Então a gente tem o nosso resultado, a nossa matriz identidade. Beleza? Então, isso aqui é a matriz NumPy. É dessa forma que a gente usa para mexer com álgebra linear. E agora eu vou mostrar para vocês, sim, uma das bibliotecas mais importantes para análise de dados, o Pandas. O Pandas é uma biblioteca Python. Ela fornece ferramentas de análise de dados, estrutura de dados de alta performance e fáceis de usar. Algumas pessoas dizem que o Pandas é o Excel do Python. Então, o Pandas permite que a gente
organize nossos dados numa forma de de data frame, que é basicamente uma tabela. Então, é bem parecido da forma que a gente mexe no Excel. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que são os comandos no Pandas, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Pandas é importar a biblioteca, né? Então, a gente vai importar o Pandas SPD. E aí, toda vez que eu usar o Pandas, eu vou falar aqui, ó, que eu vou chamar ele pelo início PD. Então, eu vou rodar isso aqui. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma análise, né, de uma planilha que está no meu Drive. Então, a gente precisa fazer o seguinte, ó. No meu caso, ele já está com o Drive montado, né? Então, quando vocês pegarem esse arquivo aqui, como esse arquivo não é de vocês, ele vai pedir uma permissão. Vocês vão clicar aqui, né? Ele não vai estar riscado assim, vocês vão clicar aqui e falar Mount Drive. Quando você clicar, ele vai aparecer uma célula, você vai rodar. Quando você rodar essa célula, ele vai te mandar um link para você entrar e vai pedir um número de autentificação que é para que você permita que ele use o seu Drive. Então, vocês vão pegar essa planilha que está aqui, que é de queimadas, o nome da planilha é queimadas, é um arquivo CSV, vocês vão colocar numa pasta no Drive de vocês e aí lá vocês vão abrir, beleza? Então, quando vocês pegarem esse arquivo aqui, criem uma cópia para o Drive de vocês, coloquem esse arquivo em alguma pasta no Drive que vocês lembrem onde está, e aí quando chegar lá, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar no Drive de vocês, e aí vocês vão colocar o seguinte, ó, cadê? Online Code. Se eu coloco aqui, ó, eu vou encontrar onde é que ele está, beleza? Então, ele está aqui, né? No meu caso, ele está nessa pasta. Se eu clico com o botão direito, eu coloco Copy Path, e aí eu vou copiar esse caminho bem aqui. Beleza? Então, tranquilo. Coloquei no meu Drive e já sei o caminho. Eu vou abrir um arquivo CSV. Então, como é que eu abro? Crio uma variável. Então, lembrando que uma variável ela armazena vários tipos de valores, ela armazena valores numéricos, ela armazena comandos. Nesse caso, ela está armazenando um objeto que é um objeto data frame. Então, quando eu abro aqui a biblioteca Pandas e peço read CSV e abro o meu arquivo, ela vai abrir esse arquivo e armazenar na minha variável. Então, eu vou rodar. A partir de agora, o computador vai entender que df underline queimadas é igual a um data frame. Então, isso aqui são dados de queimadas que eu peguei no site do INPE desse ano, né? Então, se eu não me engano, foi de julho até setembro. E aí, vamos dar uma olhada aqui sobre os nossos dados. Então, criei o meu data frame, né? Aqui, beleza, criei, ó, e falei para minha variável, pd.readCSV, e agora eu quero entender um pouco sobre esses meus dados, né? Do mesmo jeito que a gente faz no Excel, antes a gente começar a trabalhar, a gente dá uma olhada na planilha, tenta entender como é que são esses dados, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, eu quero uma informação sobre esse meu data frame, então eu coloco df underline queimadas.info. E aí, o que acontece? Eu tenho 160 mil entradas. Então, eu tenho 160 mil linhas de dados aqui nessa planilha de queimadas. Nessa planilha, a gente tem uma coluna que fala data e hora, o satélite, então eu tenho um satélite que captou aquela informação, o país onde está aquela queimada, o estado, o município, o bioma, dia sem chuva, precipitação, risco de fogo, latitude, longitude e esse FRP. Eu não consegui encontrar o metadado dessas queimadas, mas eu deixei o link onde eu consegui no final. Se vocês quiserem dar uma olhada, recomendo para entenderem melhor como é que funciona o processo de aquisição desses dados. Beleza? Então, quem não tiver interesse, esse CSV vai estar disponível para vocês usarem nessa aula aqui. Beleza? Então, coloquei aqui, tranquilo. E agora eu quero saber quais são os tipos de dados que eu tenho. Então, ó, data e hora é um tipo objeto, satélite objeto. Aqui, quando a gente está falando que o Pandas é do tipo
objeto é o equivalente a eu falar de string no Python. Então, esses aqui são formatos de texto e esses aqui são float, então são números decimais. Então, dias de chuva, precipitação, risco de fogo. Então, importante a gente saber o tipo de dado que a gente está lidando. Porque, por exemplo, se eu tenho um dado, vamos supor, CPF, geralmente ele vai estar como object. Porque se ele tiver como float ou alguma coisa assim, todos os CPFs que começarem com zero vão ter esse zero anulado, porque se ele é um número, ele esquece dos zeros que estão à esquerda. Então, é importante a gente saber o tipo de dado que a gente tem para saber se está tendo algum erro no meu data frame, nos dados que eu adquiri, e se eu preciso fazer alguma conversão, né? Do mesmo jeito que a gente converteu aqueles dados que a gente recebia no input para float, para int, aqui às vezes pode ter casos que a gente quer trabalhar com números e eles estejam em formato de texto, beleza? E aí, ó, a gente viu aqui que a gente tem uma série de números numéricos. E a gente tem uma função, aqui, ó, .describe, onde eu coloco o meu data frame e coloco .describe, que ele vai me dar uma breve descrição sobre os dados numéricos. Então, ó, ele vai aqui só nos dados numéricos. Então, ele vai fazer uma contagem, quantos dados tem. Ó. Com isso, a gente já consegue ver que tem alguns dados faltantes aqui nos dias de chuva. Ó. Porque a gente tinha, no total, 160 mil entradas, né? Se aqui eu tenho 158 mil entradas, aproximadamente, então estão faltando alguns dados, né? Então isso é importante para eu saber quais dados estão faltantes, para eu fazer uma análise mais crítica, né? Então, ele me dá a média, ele me dá o standard deviation aqui, né? Se eu não me engano é assim que fala, né? Desvio padrão das minhas variáveis, ele me dá o mínimo, me dá o máximo, os percentis. Então, isso aqui é uma análise rápida dos seus dados para você ter uma noção de como eles estão distribuídos, beleza? Aqui a gente tem, ele gera um data frame de valores vazios para a gente conferir. Então, ó, se eu coloco df queimadas isna, ele vai mostrar onde são os dados vazios e onde são os dados que não estão vazios. Como o isna é para dados vazios, ele vai falar false em todos os dados que tiver alguma informação, e ele vai falar true para os dados que não tiverem informação. E aí eu também posso usar essas funções aqui que eu deixei comentadas. Ó. Eu posso colocar fill na. Então, quando você tiver dados vazios e você quiser preencher com alguma coisa, você basta usar essa função e entre parênteses você vai colocar o que você quer preencher. E aqui você pode limpar os seus dados. Então, vamos supor que eu queira tirar todas as minhas linhas que tenham valores vazios. Eu posso usar esse df queimadas.drop na axis 0. Axis 0 é linha. Se eu colocar axis 1, né, axis 1, eu vou ter aqui a minha coluna. Beleza? Então, aqui são algumas informações importantes para saber sobre tratamento de dados, né? Sobre você tratar seus dados vazios, saber como lidar com eles. Porque geralmente eles podem te levar para um resultado que não condiz com a realidade. Então, é sempre importante você tratar esses dados vazios para o que você deseja. Né? E aí eu fiz essa primeira análise de todos os dados, mas aí agora eu quero ver como é que funciona, né? como é que estão os meus dados. Então eu faço aqui, ó, o nome do meu dataframe.head, que ele vai me dar os 5 primeiros dados, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, tem os meus 5 primeiros dados, onde vai estar data, hora, satélite, país, estado, município, bioma, beleza? Então, aqui eu consigo ver os 5 primeiros. Se eu quiser ver mais, eu posso colocar o número aqui, né? Head 10, ele vai mostrar os 10 primeiros. Ou eu posso ver menos. Posso colocar só um, se eu quero ver só o primeiro, né? E aí, o default dele, o padrão é 5. Então, se eu deixar vazio, ele vai rodar aqui, os 5 primeiros, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, dias de chuva, precipitação, risco de fogo, de uma forma de tabela, do jeito que a gente gosta de ver quando a gente trabalha com Excel, beleza? Então, a gente tem aqui o nosso processo, onde em uma linha eu consegui já ver os dados daqui do meu CSV. E aí, agora eu quero ver os últimos. Se eu quiser, aqui eu vi os 5 primeiros. Se eu quiser ver os 5 últimos dados, eu tenho aqui, ó, eu coloco tail. E aí eu tenho aqui, ó. Então, os meus últimos dados eles são lá para junho, né? Então, aqui a gente tem janeiro, e aqui a gente tem junho, então eu peguei os dados até junho, mais ou menos. E aí, a gente tem
o fim da nossa tabela, se eu quero ver os últimos valores da minha tabela, basta eu colocar o nome da minha tabela, né, meu data frame aqui, ponto tail. E aí vamos lá, né? Se eu quero começar a trabalhar com esses dados, eu vi, dei uma olhada, achei eles bonitinhos, e agora eu quero saber, né, quais são as colunas que eu tenho. Eu posso colocar aqui, ó, def queimadas.columns, que ele vai me dar quais são as minhas colunas da minha planilha, beleza? Então isso aqui eu posso, se eu quiser consultar de uma forma rápida, vamos supor que eu tenho um data frame que tem várias colunas, eu quero saber qual que eu quero trabalhar, qual que eu quero deletar, beleza? Se eu quiser mostrar só uma coluna, eu posso pedir para ele mostrar aqui, ó. Então eu quero só os estados, beleza? E aí, tranquilo, a gente tem 160 mil entradas e aqui a gente tem 160 mil estados, né, aqui colocados. Mas eu quero saber quais foram os estados colocados, né? Se eu tenho todos os estados do Brasil, ou será que estão faltando alguns? Ou então será que eu tenho estados de outro país? Então eu quero saber quais são os valores únicos que aparecem. Então, eu vou colocar aqui a minha coluna e eu coloco ponto unique. E aí eu dou play. E aí eu tenho aqui quais são os estados que aparecem, beleza? E aí eu posso contar para conferir aqui se estão todos os estados, ou eu posso, né, fazer n unique, que vai me dar o número de dados, o número de valores diferentes. Então, nesse caso, 27. Beleza? Se eu quiser filtrar um valor, então geralmente no Excel a gente quer filtrar alguns valores, né, para ver como é que está aparecendo, a gente quer filtrar as linhas que alguma coluna tenha um valor específico, então a gente faz dessa forma, ó. Eu quero que def queimada seja igual a cerrado, beleza? Então, eu quero um data frame queimadas que obedeça essa regra, que a minha coluna bioma seja igual a cerrado, beleza? Então, se eu rodar, eu vou ter, ó, esses dados aqui, se vocês olharem, bioma cerrado, cerrado, cerrado. Tranquilo? E aí eu coloquei head aqui para aparecer só os 5 primeiros. Se vocês olharem aqui, ó, 1, 2, 9, 10, 11, porque os valores intermediários que não eram cerrados não estão aparecendo, beleza? E aí, se eu quiser mais condições, né? Então eu quero que seja cerrado e que o estado seja Distrito Federal. Então vamos ver se aparece. E aí a gente tem, eu coloquei head também aqui para aparecer só os 5 primeiros. E a gente tem esse resultado aqui, ó, estado, Distrito Federal, bioma, cerrado. Beleza? Então aparece toda a minha linha, todos os meus dados obedecendo o filtro que eu coloquei. E aí a diferença do Pandas é porque se a gente quiser colocar um AND, né, que eu quero duas condições, eu quero que a primeira e a segunda seja verdadeira, eu não vou colocar AND, eu vou colocar esse E comercial aqui, beleza? Se eu quiser que seja ou, eu vou colocar essas duas barras na vertical. Então, essas barras que estão do lado do shift, geralmente elas estão do lado do shift esquerdo, beleza? Deixa eu só o E comercial. E agora eu quero saber quantos valores a gente tem de estados, né? Então, assim, ó, essa planilha, ela mostra a ocorrência de focos de incêndio, beleza? Então, eu não consegui interpretar tão bem esses dados de risco de fogo, né? Não analisei tão bem, mas eu sei que cada vez que aparece uma linha, quer dizer que é um foco de incêndio. Então, eu quero saber aqui quantas vezes, né? Quantas vezes cada valor de estado aparece. Então, se eu rodar, eu tenho que Mato Grosso aparece aqui, ó, 39 mil vezes, Pará aparece aqui, ó, 25 mil vezes, e a gente vai até Sergipe, que aparece 55 vezes. Beleza? Então, aqui eu coloco a coluna que eu quero, e aí eu podia colocar, não sei, bioma. Se eu colocar bioma e rodar de novo, eu tenho as aparências aqui, quantas vezes cada bioma apareceu. E aí eu já consigo, de uma forma organizada. Então, em uma linha eu já consigo fazer uma análise que provavelmente eu precisaria arrastar muita coisa no Excel, criar várias colunas. Então, se vocês olharem aqui, a gente fez esse comando em uma linha para ter uma análise rápida. Tranquilo? Então, vamos fazer uma visualização. Então, no Excel a gente costuma fazer muito gráfico, né? Então, vamos fazer uma visualização aqui do value counts dos estados numa plotagem de gráfico de barra. Então, eu peguei meu estado,
minha coluna estado e contei os valores que aparecem. Então, fui estado por estado, fiz um value count. E aí, agora eu quero plotar esse resultado num gráfico de barra. Então, vamos ver. Então, facilmente já tenho aqui meu gráfico, ó, Mato Grosso, Pará. A gente já consegue ter uma visualização melhor, né, dessas informações, para a gente ter uma noção melhor. E aí eu posso também plotar em forma de pontos num gráfico. Então, eu quero um plot scatter. Esse scatter é para pontos no gráfico, né? Então, eu quero plotar primeiro, vou comentar a segunda linha aqui rapidão. Eu quero plotar primeiro longitude e latitude com bolinhas do tamanho 0,1 da cor azul. Então, se eu rodar isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho os meus dados, né? Latitude e longitude, e quem conseguiu identificar aí bem, vocês podem ver que basicamente a gente formou o Brasil aqui, né? O mapa do Brasil a partir de latitude e longitude das localizações dos focos de incêndio, beleza? E aí, ao invés de querer todos os focos de incêndio do Brasil, se eu quiser saber só os focos que aconteceram, né, a distribuição espacial, que o bioma seja o cerrado. Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho esse resultado aqui embaixo. Então, vocês viram que eu filtrei os meus dados para que eles aparecessem aqui, né? Então, eu peguei um data frame filtrado e aí sim eu fiz o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. E aí mudei a cor para vermelho aqui, ó, C igual a red. Beleza? E aí eu peguei outro dado aqui para mostrar algumas outras funções. Esse dado aqui, ele é disponível no dados.gov. E aí esse link aqui ele já leva direto para o CSV. Então quem quiser é só pegar esse link, não vai precisar baixar o arquivo, só colocar esse link aqui que já está rodando. E aí, se eu rodar aqui, eu tenho o nosso novo data frame, que é o data frame pivô. Esses dados aqui que eu peguei, eles são de pivô de irrigação, então são áreas de distribuição no Brasil inteiro, áreas de irrigação do Brasil inteiro, beleza? E aí, eu quero agora entender como é que está funcionando esse pivô aqui, né? Então, vamos rodar aqui. Eu tenho, né, Object ID, eu tenho um código de município, um nome de município, nome de estado, região hidrológica, e os hectares. Então, quando a gente está falando de pivô de irrigação, é a área de cada pivô de irrigação. Se você olhar aqui, ele está no formato numérico, esses dois aqui são como inteiros e esse aqui como texto. Beleza. Então, vamos ver, né, como é que são esses dados aqui. Se eu peço pivô.head, eu tenho aqui, né, como é que são esses dados. Então, aqui tem o nome do município, o nome do estado, região hidrográfica e o hectare de cada pivô de irrigação registrado, beleza? E aí aqui a gente tem uma área. Então, se eu quiser saber quantos hectares tem de pivô de irrigação por estado, então vamos olhar aqui, ó, a gente tem 19 mil entradas, 19 mil linhas. Se eu quiser, né, somar o hectare, eu precisaria, né, no Excel, fazer um processo de separar as colunas, pegar dado por dado e somar. Ou então eu teria que fazer um if e arrastar essa linha para que a gente conseguisse contar os hectares de cada estado. Aqui eu posso agrupar, então eu uso a função group by, beleza? Eu vou somar todos os valores associados a cada estado. Então, Mato Grosso, ele vai somar todos os valores numéricos, então ele vai pegar o Object ID, o que não faz muito sentido, né? Então, por isso é importante o senso crítico. Ele vai pegar o Object ID e somar todas as vezes que aparecer em Mato Grosso. O geomunicípio aqui vai pegar e somar, e ele vai somar hectares. Esse faz sentido, porque é o que eu quero. Eu quero saber quantos hectares de pivô de irrigação existem em cada estado. Então, se eu rodar isso aqui, eu tenho aqui Object ID, geomunicípio, hectares. Então, ó, Rio de Janeiro tem 84 hectares, 467 Pernambucos. Isso aqui está um pouco desorganizado, né? Então eu posso pedir para ele organizar. Point sort, underline values. Se eu rodo de novo. Opa. Sort values. Ah, tá. Eu preciso falar
quais valores eu quero ordenar, né? De qual coluna. Então, eu vou colocar aqui hectares. Se eu rodar de novo, ele vai aqui do menor para o maior. Então, ele foi aqui, ó, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, beleza? Até Minas Gerais. Então, Minas Gerais, segundo esse dado aqui, se eu não me engano, esse dado aqui é de 2014, Minas Gerais é o estado com maior área com pivô de irrigação, dando mais de 406 mil hectares de pivô de irrigação. Beleza, então aqui a gente fez uma análise simples de alguns dados. Vai depender muito do que você quer chegar, né? Para que essas análises façam sentido e que você entenda onde você quer chegar. Então, se eu quiser visualizar isso aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu rodo e aqui no sort value eu coloco ascending igual a false. Então, em vez de ser do menor para o maior, eu coloco do maior para o menor. Então, eu tenho uma questão visual bem melhor para eu achar aqui qual é o primeiro valor que mais me importa, beleza? E eu ploto aqui, ó, coloco plot e depois bar. Se eu quero que essas barras sejam na horizontal, basta eu colocar bar H minúsculo. Se eu rodar de novo, ele vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Então, só colocar aqui na barra na vertical novamente. Tranquilo? Então, gente, isso aqui foi uma breve introdução. Eu queria só mostrar para vocês como que vocês podem usar o Pandas para incentivar vocês a treinarem o Python. Geralmente a gente não treina porque não tem tempo, né? Mas muitas vezes a gente precisa usar o Excel nas nossas matérias, nas nossas análises. Então, trouxe o Pandas para encorajar vocês a usarem o Python para fazer as análises. Lembrando que todo o conhecimento que a gente fez, ele é acumulativo. Então, se a gente quiser usar um processo de repetição, uma estrutura de repetição para fazer uma análise, a partir desses dados a gente pode. Basta que você saiba bem o que você quer saber, o que você quer fazer, beleza? E aí, para que vocês entendam melhor, tirem suas dúvidas, eu vou deixar aqui um material que eu separei com muito carinho para vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem, como eu falei, o Python tem um enorme número de bibliotecas, então a gente tem o SciPy que a gente usou, o NumPy, Matplotlib é uma biblioteca de visualização também, então essas visualizações que vocês viram, podem ver que está aqui, o Matplotlib, ela é escrita em Matplotlib, então se eu quiser editar essa imagem, eu preciso importar o Matplotlib. O Seaborn é uma biblioteca excelente de visualização, recomendo muito que vocês usem. O Plotly também é muito bom, só que, se eu não me engano, ele tem alguns recursos limitados. TensorFlow, PyTorch, para que vocês usem, quem já tiver interesse em Deep Learning. O sklearn aqui, para quem quiser ver Machine Learning. Então, quem quiser dar uma estudada a mais nessa área, essa é uma biblioteca boa para se começar, beleza? Então, eu deixei aqui alguns materiais para vocês darem uma olhada. E aqui eu deixei o Anaconda. O que é o Anaconda? O Anaconda é um pacote que você baixa que já tem boa parte dessas bibliotecas instaladas. Então, geralmente você não precisa instalar, e ela vem com Python já. Então, você não precisa instalar o Python e as bibliotecas, porque ela já vem, você só precisa importar. Beleza? Então, e para que vocês, tudo que não tiver aqui que vocês queiram ver mais, se vocês quiserem saber mais sobre alguma biblioteca, esse é o jeito que você vai encontrar mais material. Então, você vai colocar o nome da biblioteca e documentation. A documentação da biblioteca é basicamente um manual de como usá-la. Então, você vai encontrar lá variáveis, onde você deve usar cada caso, o que pode ser um possível erro que está acontecendo com o seu programa, beleza? Como a gente falou de ciência de dados, é muito importante a gente ter dados para trabalhar, né? Então, eu deixei aqui alguns links de alguns datasets que vocês podem arranjar. Então, tem sites do governo, tem sites privados, tem muito dataset bom aqui, tem dataset bem bacana para trabalhar. Desde teste, só para vocês brincarem, até dados de verdade, que vocês queiram informação. Então, o dados.gov, ele tem muita informação. Para quem é da engenharia ambiental, a ANA disponibiliza muito dado no dados.gov. Então, dependendo da sua análise, se você for para recursos hídricos, pode ser que você ache lá arquivos em formato shapefile para mexer com geoprocessamento, ou então CSV, né, para mexer com análise de dados assim, né?
Deixei o material aqui, alguns blogs que eu gosto muito de ler, alguns materiais que eu gosto, algumas publicações que eu gostei de ler que eu acho que podem ser úteis para vocês. Então, fiquem à vontade para dar uma lida aqui, vai valer muito a pena, muito material bom, muito material leve, fácil de consumo, beleza? Para quem gosta mais de vídeo, eu coloquei aqui alguns dos meus canais favoritos de programação, que eu gosto muito de assistir, que eles trazem o conteúdo de uma forma bem didática e bem tranquila. Então, todos esses materiais que eu estou trazendo aqui, eles são, pelo menos até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eles são de forma gratuita, né? Então, e quem gosta de podcasts também tem o Data Hackers Podcast e o Hipsters.tech. Então, esses dois são muito bons para quem gosta de entender as problemáticas da programação, problemas éticos que podem acontecer e tudo mais, beleza? Galera, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho todos esses vídeos. E aí, eu gostaria que vocês entrassem nesse link bem aqui e preenchessem esse formulário para eu entender como é que foi a percepção de vocês nesse curso, beleza? E aí a gente vai ter uma parte síncrona, onde a gente vai ter alguns encontros ao vivo, né? E aí eu gostaria que vocês preenchessem aqui quais são as dúvidas que vocês tiveram nesse processo. Então, pode ser que nos vídeos eu não tenha abordado algum ponto, você tenha ficado um pouco confuso. Coloca aqui, porque aí se você me fala com antecedência, eu consigo pesquisar com antecedência, a gente consegue fazer um material legal para no dia a gente aproveitar o máximo possível, tá bom? E pode ser, a coleta aqui é anônima, então pode ser sincero se você gostou ou não de tudo que a gente viu até agora. E, por favor, falem o que vocês sentiram falta. É assim que eu vou saber o que eu posso melhorar e como é que a gente pode construir cursos melhores, tá bom? Então, qualquer dúvida estarei à disposição. Um grande abraço, desejo sucesso para vocês aí na engenharia, que vocês consigam aplicar a programação nos processos necessários. Recomendo que vocês façam isso um processo divertido, então peguem coisas simples e tentem pensar de uma forma computacional. Então, pegue um processo, uma aposta com um amigo seu, a divisão de um time de futebol, e tenta usar uma estrutura, como você vai fazer isso com Python. Então, esses pequenos testes, um jogo da forca, por exemplo, é um bom passo. Tem várias brincadeiras que você consegue fazer com Python para testar. Vai para o lado científico também e testa algumas análises. E esse curso foi para trazer para vocês uma visão geral do Python, mas vocês só vão aprender se vocês colocarem em prática, beleza? Então, quem tiver interesse em continuar, vai logo no Google Colab, continua usando o Colab, que você não vai precisar instalar nada. Mas para quem tiver interesse já em instalar e quiser fazer projetos na própria máquina, recomendo essa IDE que eu coloquei aqui para vocês baixarem. Então, baixem essa IDE, instalem o Anaconda e aí depois é só fazer os projetos de vocês. Beleza, galera? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Respondam o formulário e tchau, tchau. Um grande abraço.